Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que é trabalhar na pesquisa na área de bioinformática. Eu trouxe um artigo. Então, vamos começar? Bom, o artigo que eu trouxe é intitulado PTM-SNP, um servidor web para identificação de mutações chaves que afetam modificações pós-traducionais em proteínas. Bem, atualmente a gente tem o sequenciamento de nova geração, que consegue sequenciar o genoma inteiro num tempo razoável, e foi visto a importância de fazerem estudos de associação, comparação desses genomas e tirarem conclusões de tipos que mutações podem estar relacionadas a um determinado fenótipo. Por exemplo, uma doença. No artigo citado pelo autor, ele que trabalha com a heterogeneidade mutacional em câncer para procurar genes associados ao câncer. Ele coletou uma sequência de exoma que são a sequência de bases que vão dar origem a aminoácidos para as proteínas, porque nem toda a região do genoma vai ser codificada, certo? Então, ele pegou só as que vão ser codificadas. Ele viu a variação da frequência de mutação e tentou relacionar essa frequência de mutação com uma etiologia da doença, ou seja, um tipo de câncer. Ele viu que essa heterogeneidade é importante para conseguir identificar genes que realmente estejam associados à doença. Porém, o autor fala que não é só a frequência de mutação que é importante se analisar. Tem vários outros dados, como a conservação evolutiva, a anotação de caminho conhecido, que ele quis dizer as vias de sinalização. Esse é o outro artigo, essa é a plataforma do outro artigo, que trabalha para conseguir achar as vias de sinalização de uma determinada doença. No caso, ele trabalha com cânceres e vários tipos de câncer. Essa é a via de sinalização, por exemplo, do câncer de mama. Essa plataforma fornece isso para você. Você consegue tentar ver mais ou menos as vias que está relacionado. Você também criar formas de relacionar a frequência de mutação com a rede de interação proteína-proteína, porque às vezes a mutação está numa proteína, mas ela induz um efeito, ela tem uma consequência em virtude de ação de uma outra proteína. Bom, todos esses trabalhos, eles buscam, um exemplo, encontrar genes controladores de câncer, que são genes cujas mutações causam o crescimento do tumor. Vários métodos computacionais foram e estão sendo desenvolvidos para encontrar esses CDGs. E a maioria desses métodos é baseada em sequência, ou seja, eles contam com a localização de mutações importantes em dados genômicos para prever as CDGs. Uma mutação drive é uma alteração que dá à célula cancerosa uma vantagem fundamental de crescimento para sua transformação neoplásica. É diferente de mutações passageiras, porque não determinam necessariamente o desenvolvimento do câncer. Bom, viu-se então a importância de se analisar também outras informações. Uma das coisas que é importante se analisar são as modificações pós-tradicionais. Por quê? Porque as modificações pós-tradicionais, elas têm uma capacidade de aumentar a diversidade proteômica, ela regula vários processos fisiológicos, bioquímicos nas células. As mutações genéticas que ocorrem especificamente em torno dos sítios dessas modificações, elas perturbam várias vias regulatórias, levando ao desenvolvimento de certas doenças graves, como o câncer. Várias plataformas existem atualmente que analisam as mutações presentes nesses sítios de modificações pós-tradicionais. Porém, muitos deles focam em um tipo de modificação pós-tradicional, como fosforilação. Outros
trabalham com uma doença específica e outros não têm uma plataforma amigável de ser utilizada, fácil de compreender e entender. Uma das plataformas que chamou a atenção foi essa, da Active Drive, que eu estou mostrando até no videozinho como é a plataforma. Ele conseguiu coletar genes relacionados ao câncer, trabalhando com mais de um tipo de modificação, fosforilação, acetilação e ubiquitinação. Só que ele trabalha com câncer. Então, só com câncer. Outras doenças importantes também graves ficaram de fora. Por isso, devido à importância das PTMs e delas terem sido utilizadas com sucesso para prever mutações relacionadas a doenças, e devido à falta de um recurso integrado de sites de PTM, bem como uma interface web amigável, dificultou muito a exploração da progressão da doença mediada por PTM. Um servidor web SNP, criado por esse autor do artigo que eu estou falando, se dedicou a abordar tais questões. Sendo assim, esse é a plataforma. Finalmente, chegamos. Como é que ela foi feita? Ela utiliza um modelo de referência bayesiana, não se preocupe com o nome, isso é tipo para você conseguir ver a verossemelhança de um dado para conseguir confirmar se aquele dado realmente é verdadeiro, para detectar proteínas com mutações realmente relacionadas a PTM significativas. A PTM de NIP tem integrado vários sítios de modificações, com 33 tipos diferentes de modificações pós-tradicionais e 1 milhão de mutações somáticas de 33 tipos de câncer. O câncer já está incluído lá. Os usuários, além do câncer, também podem fazer upload dos seus próprios recursos de mutação. Por exemplo, os GWAS, para obter proteínas mutadas significativamente por PTM. A fim de avaliar melhor a importância funcional de tais mutações relacionadas ao PTM, também foram integrados vários programas preditivos computacionais para interpretação de variantes e classificação clínica. Para conseguir coletar os dados de genomas de indivíduos com determinado fenótipo, primeiro, para ilustrar a funcionalidade da plataforma, o autor trabalhou com duas doenças. Câncer, que no caso ele trabalhou com melanoma, e diabetes. Para conseguir o genoma de indivíduos com esses fenótipos, ele utilizou essas duas plataformas. Esses dois bancos de dados para pegar esse genoma. Para identificar proteínas com alto número de mutação relacionada a PTM, o autor converteu coordenadas de mutações genéticas de nível genômico para o nível de proteína, usando o ANOVA. Para analisar apenas as variantes single nucleotídeo, a gente fala também SNP, ele foi analisar só as modificações não sinônimas, ou seja, que realmente teve que teria que ter um efeito na modificação, que aquela mutação causou um efeito naquela proteína. E que não criaram nenhum código de parada prematuro ou removeram um código de parada já existente. De acordo com a literatura, a sequência de proteína que flanqueia o ponto sítio real central da modificação, em 7 resíduos, foram considerados a região de motivo de PTM, ou seja, acredita-se pela literatura que os aminoácidos próximos ao sítio de modificação pós-tradicional são importantes e podem afetar aquela região, aquele sítio. O restante das sequências foram mescladas separadamente e indicadas como regiões de plano de fundo, porque não estava interessada no problema, porque a gente queria trabalhar com modificações pós-tradicionais. Quer dizer, é óbvio que vai ser interessante, que vai ajudar para o cálculo, mas o foco é o sítio de modificação.
A frequência dessa variação não sinônima localizada nas regiões de modificações e na região de fundo foi calculada separadamente. Assumindo que no grupo de pacientes as mutações localizadas em regiões do motivo PTM provavelmente danificariam o processo de PTM, influenciando assim as funções de proteína por meio de suas vias relacionadas. Como tais mutações sejam altamente correlacionadas com uma dada doença, essas provavelmente passarão por fortes resultados positivos. Portanto, taxa de mutação inesperadamente alta devem ser observadas nessas regiões. Ou seja, ele está querendo dizer que, caso aquela mutação realmente tenha um efeito para ser apresentado o fenótipo da doença, ela vai ter uma frequência alta nos indivíduos doentes, certo? Em comparação com mutações em outras regiões da proteína, do gene. Ele fez, através dos dados, uma distribuição de Poisson para as mutações no motivo de modificação e no plano de fundo. Ele, na verdade, uma vez que a taxa de mutação pode variar acentuadamente, ele utilizou um outro tipo de distribuição, que a gente fala de distribuição gama, para capturar essa flutuação. Ele fez o teste da hipótese, utilizando R, que é a razão entre as probabilidades na modificação, naquele sítio de modificação, e em outros sítios daquela proteína. E aí ele calculou para ver se realmente era relevante ou não, significativo ou não. Ele pegou materiais de plataformas do PIR para conseguir ver onde estão os sítios de modificação pós-tradicional daquela proteína. Utilizou também o banco de DBPTM e o PubMed. Para verificar que aqueles sítios realmente são corretos, verdadeiros, ele utilizou o site da Uniprot e ele só utilizou sítios que realmente tiveram uma fonte na literatura, confirmando. Bem-vindo ao site. A gente pode ver que a gente pode procurar. Essa é a plataforma que o autor criou. Você pode ver que são vários tipos de câncer, você pode trabalhar com vários tipos de câncer. Defini um, no caso eu selecionei o melanoma. E os tipos de modificação, fosforilação, metilação. Tem 33 tipos. Aqui você pode também fazer o upload, como eu falei, do seu material de GWAS que você quer analisar, da sua população que você quer analisar. Só que ele tem que ter menos de 25 mega e tá no FCF file. E aí você vai submeter e ver como é que foi a análise. No caso, como eu falei, eu fiz do melanoma. Vou botar rapidinho porque eu vou falar de cada tópico posteriormente. Aqui são todos os genes relacionados ao melanoma e o tipo de modificação. Aqui, no caso, o primeiro é o BRAF, a gente está vendo a estrutura, a gente vê como é que é a porcentagem de fósforo, a porcentagem das modificações. Eu vou passar rápido porque eu vou falar de cada uma desses tópicos. A ontologia, a localização, as vias de sinalização, e é isso. Então, aproximadamente 1/4 dos genes identificados continham modificações relacionadas ao PTM em vários tipos de câncer. E desses 660 genes de câncer eram bem conhecidos, ou seja, realmente, muitos dos genes que já tem na literatura da formando que estão relacionados ao câncer têm regiões continham mutações em regiões de modificações pós-tradicionais. O que está em vermelho são os já conhecidos.
e o que está em preto são os que não são conhecidos. Então, a gente tem o BRAF, que foi utilizado para falar, para representar um dos genes relacionados ao câncer, no caso do melanoma. Ele é uma serina treonina quinase. Ele pode fosforilar MAP quinase 2 e pode ativar a via de transdução de sinal da MAP quinase. A literatura mostra que mutações que ativam as funções do BRAF estão presentes em 60% de todos os melanomas. Mutações tanto no sítio, no P-loop, quanto no loop de ativação, desestabilizam a interação do P-loop e do segmento de ativação, o que normalmente ocasiona o bloqueio da quinase para o seu estado inativo, até que a alça de ativação seja fosforilada. Foi visto que mutações na região de 600, no aminoácido 600, influenciavam sítios de fosforilação em regiões próximas, como o sítio na região de 599 na treonina, 602 na serina e 605 na menacerina. Um desses locais de fosforilação, treonina 599, está localizado no sítio de ativação e acredita-se ser funcional na regulação da ativação do BRAF. Nesse outro, a gente vai trabalhar com as vias de sinalização relacionadas aos genes que têm ligação com com câncer de pele, melanoma. E foi visto que a maioria deles estão localizados em vias conhecidas por regular proliferação celular, migração, diferenciação e motilidade celular. Portanto, o nível alterado da PTM destacado pode ser um marco importante de câncer. Resultados semelhantes também foram observados na análise do gene, na ontologia do gene. Muitos genes foram relacionados a processos celulares de autofagia. E ela em sua desregulação tem sido associada a fisiopatologias humanas, incluindo o câncer. Agora a gente vai trabalhar com diabetes. Um dos genes relacionado a diabetes que foi visto... Então, foram identificados 257 genes, aqui não tem todos, mas foram identificados 257 genes, e também 12 tipos de modificações pós-tradicionais. Porém, vale ressaltar que 70% dos genes sofriam uma das modificações, que é fosforilação. A maioria das modificações foi por fosforilação. Um dos genes, o CLC16A1, tem mutações relacionadas com a PTM mais frequentes, afetando 3 tipos de modificações, incluindo fosforilação, metilação e obtinação. Ele codifica a proteína transportadora de monocarboxilato 1, um transportador de moléculas como lactato e piruvato. Estudos revelaram que as mutações na SLC16A1 estão associadas a alterações de secreção de insulina. Por exemplo, na literatura foi revelado que a expressão desse transportador é drasticamente reduzida em diabetes, o que pode levar a um aumento da resistência à insulina. Também foi visto que a superexpressão desse transportador na ileota pancreática pode estar envolvido com uma secreção de insulina desordenada em algumas diabetes do tipo 2. Além do AMP ciclo, também pode causar desfosforilação desse transportador e reduzir a sua expressão. Essa evidência implica no mecanismo de sinergia positiva, feedback positivo de fosforilação e expressão desse transportador.
Com base nos trabalhos existentes e nos resultados desse artigo, pode concluir que mutações identificadas nesse gene potencialmente podem afetar o estado de fosforilação e pode ainda levar uma detecção anormal de glicose e até mesmo resistência à insulina em diabetes do tipo 2, alterando o nível de expressão desse transportador. Portanto, acredita que esse gene pode servir como gene drive para diabetes. Um outro gene já conhecido, o WNK1, é uma serina-tranina quinase e pode ser fosforilada pela insulina, o que acarreta na ativação da translocação do transportador da glicose 4 e uma maior captação de glicose por meio da sinalização da PI3K-AKT, nessa via de sinalização. Uma fosforilação diminuída dessa proteína foi observada em indivíduos com diabetes, fornecendo uma nova perspectiva da função dela no diabetes. O artigo revela que uma mutação no gene próximo ao sítio de modificação é enriquecida nos indivíduos de diabetes, implicando um papel patogênico nessa proteína na diabetes tipo 2, por meio de sua desfosforilação aberrante. Isso aí. O que a gente pode concluir? Que essa plataforma ela pode ser utilizada para explorar uma patogênese subjacente de mutações relacionadas com doenças conhecidas e pode descobrir novos tipos de câncer, impulsionadores para futuras pesquisas clínicas. E, como eu falei, doenças conhecidas como Alzheimer, hipertensão. Essa plataforma pode ser aprimorada em vários aspectos no futuro, já que mais mutações genéticas e conjuntos de dados populacionais de mutação podem ser suportados em atualizações futuras. Diferentes processos de PTM podem ser orquestrados por diversos sistemas enzimáticos, formando um ciclo regulatório dinâmico em células normais. A perturbação na regulação de tal ciclo dinâmico pode levar a certas anormalidades. Portanto, um algoritmo atual pode ser estendido para considerar mutações em enzimas de PTM. A interação de proteína-proteína também pode ser considerada para interpretar o impacto de mutações genéticas nas interações enzima-substrato. Exemplo, interação quinase-substrato na fosforilação. Vários genes conhecidos foram identificados com sucesso por essa PTM-SNP. Demonstra que é factível descobrir genes relacionados a doenças e formular a hipótese de como eles funcionam bioquimicamente no desenvolvimento de doenças. Com a utilização contínua da PTM-SNP, pode se tornar um importante servidor web, útil para a área de biomédica, comunidade de pesquisa e fornecer insights mais valiosos sobre biologia da doença e desenvolvimento da terapia. Thank you! É isso aí. Espero que vocês tenham tido um contato maior com a pesquisa na área de bioinformática. Espero que vocês tenham entendido. Para vocês verem como é importante a bioinformática, como ela pode ajudar a gente para conseguir entender mais sobre as doenças. E é isso aí, qualquer dúvida, estou aqui.